Olá, tudo bem? Eu me chamo Bruno Guimarães, advogado, processualista. Hoje trataremos sobre os principais princípios dentro do processo civil brasileiro. Tá? Dentro daquilo que eu considero o princípio de maior relevância no processo brasileiro é o princípio, o devido processo legal. Né? Esse princípio é estabelecido, bem da verdade, pela própria Constituição Federal, a Carta Magna, a Carta Máxima da República Brasileira. E ele diz o seguinte, no artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, que ele garante que todo o processo seja justo, imparcial, assegurando o direito e o contraditório à ampla defesa. Né? Ou seja, o processo ele tem um rito, ele tem que observar algumas garantias, e seria o do process of law, né? O devido processo legal. E depois do princípio do devido processo legal, nós temos ali o princípio, né, que no meu entendimento ele é anexo, e às vezes até se confunde, é o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ou seja, né, tu tem que oportunizar a outra parte, as partes, né, que se manifestem e provem aquilo que elas estão sendo acusadas, ou mesmo que provem seu direito. Né? Vale ressaltar que não basta simplesmente, né, dependendo da relação que se tem entre as partes, que uma delas simplesmente alegue sem fazer qualquer tipo de prova, havendo, obviamente, a necessidade de fazer prova daquilo que ela considera ser o seu direito. Depois, temos o princípio da publicidade. O princípio da publicidade diz, basicamente, que os atos jurisdicionais devem ser públicos, ressalvados, por óbvio, aqueles processos que têm uma maior sensibilidade e devem ser resguardados pelo segredo de justiça. Esses processos são exceção no processo brasileiro, de modo que a maior parte deles segue o princípio da publicidade. Quais exceções? Processos envolvendo, por exemplo, menores de idade. Um divórcio com menores de idade envolvido, por exemplo, ele é resguardado pelo manto do segredo judicial. Depois, o princípio da efetividade. O princípio da efetividade diz que os atos públicos, né, eles devem cumprir com a maior efetividade. Mas o que é efetivo? No meu entendimento, efetivo é aquele ato que tu faz. É aquela atitude, né, que tu tens, que vai abranger o maior número de atos possíveis com o menor esforço. Ou seja, é uma demanda efetiva. Você, em uma única oportunidade, resguarda, né, e economiza, entre aspas, vários outros atos. Depois, princípio da duração razoável do processo. Esse princípio tem pano para manga, hein? Duração razoável do processo para quem? Né? Porque para o princípio, para o juiz, pode ser que seja razoável um processo durar 2, 3 anos. Para a parte, não é razoável que isso dure tanto tempo. Afinal, em determinados casos, o que está se discutindo para a própria parte é a sua própria vida. Então, o que é razoável para a manutenção da vida? Um dia? Uma hora? Uma semana? Um mês? Um ano? Então, o princípio da duração razoável do processo encontra algumas balizas. Mas, né, temos hoje inúmeras ferramentas que, com toda certeza, colaboram para a celeridade do processo, tal como o processo judicial, que, ao meu ver, é uma importante ferramenta de celeridade. Né? Não precisam mais as partes ficarem indo no fórum, etc. e tal, para estar tendo acesso ao seu processo, bem como os juízes despachar, né, escrever manualmente, além de uma baita economia de material, né? Material mesmo, folha, caneta, etc. Além de, por exemplo, mecanismos de demandas repetitivas, né? Que é o famoso IRDR, em que numa única, entre aspas, canetada, você acaba abrangendo milhares, porque não milhões de processos. Né? Então, por exemplo, vícios contratuais, né? Abusividade nos encargos remuneratórios. Um único processo deu luz, né, a um tema repetitivo, eu me lembro, de ordem 24, que afeta, né, diariamente milhões de contratos de alienação fiduciária. Então, você imagine, né, o que isso não traz de economia para o processo. Depois, princípio da boa-fé processual, que visa basicamente, né, no meu ver, compreende também o dever de cooperação entre as partes. Então, o Código de Processo Civil, nos seus primeiros artigos, ele dita alguns desses princípios. Todavia, esses princípios estão elencados também na Constituição Federal. Mas voltando ao princípio da boa-fé, devem as partes, né, agir com o que diz a boa-fé do próprio processo, ou seja, de modo a cooperar entre elas, a tornar o processo mais sério, mais justo, mais efetivo, e assim sucessivamente. Então, são inúmeros os princípios do direito civil brasileiro,
mas, no meu ver, os de maior relevância são aqueles que estão estampados, pelo menos, na Carta Magna, também conhecida como Constituição Federal. A gente fica por aqui, até a próxima. Tchau, tchau.